Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Nesse dia 20 de fevereiro de 2025, nessa quinta-feira da sexta semana do tempo comum, segunda semana do Saltério, do Breviário, e o evangelho que temos é de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos encontramos atentos à palavra de Deus. A gente lembra que o Evangelho de Marcos é o primeiro livrinho a ser escrito, é um conjunto de 5 livrinhos que foram escritos para quem estava se preparando para receber o sacramento do batismo, e o pano de fundo do Evangelho é a grande pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E ao mesmo tempo, Jesus, em todo o Evangelho, está procurando alguém que faça uma profissão de fé. Então, nós temos a busca de saber quem é Jesus, e acreditar em Jesus, o ressuscitado. Mas Jesus também está procurando uma pessoa de fé que faça uma profissão de fé. Por isso, diante de várias coisas que Jesus fez, chega um momento que Jesus resolve fazer uma revisão de vida, basicamente. E ele junta os seus discípulos em Cesareia de Filipe, que é uma região pagã, longe da Galileia. Ele vai para Cesareia de Filipe, que é uma região pagã. E é nesse mundo, longe do contexto religioso, longe da multidão, longe da Galileia, das cidades que ele passou, é que Jesus pergunta: o que as pessoas acham? Para as pessoas, quem sou eu? Para as pessoas, quem sou eu? E aí, nesse contexto todo, eles respondem: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. João Batista, Elias e um dos profetas. Todos esses são personagens do Antigo Testamento. João Batista é o precursor, que já morreu. Elias é o representante dos profetas do Antigo Testamento. E aí a gente vai fazendo a memória de Moisés também. Então, o que nós nos encontramos agora nessa lógica e nessa situação. Quem dizem que eu sou? Alguns acham que é João Batista, outros que é Elias, outros que é um profeta. E vocês? E aí Jesus, num segundo momento, faz a pergunta: e vocês que estão comigo? Quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Pedro responde: tu és o Messias. Jesus proíbe ele severamente de dizer alguma coisa. Por quê? Porque Pedro ainda é um homem em busca de uma identidade de fé. Pedro ainda não tem. Pedro ainda nos evangelhos é um homem imaturo, ingênuo, bem intencionado, mas ingênuo. E por isso Jesus proíbe severamente de dizer isso a alguém. Pedro faz a primeira profissão de fé, mas a primeira profissão de fé de Pedro ainda não é autêntica, porque a profissão de fé autêntica vai ser aquela ao pé da cruz, que será feita por um soldado pagão romano. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Esta é a profissão de fé que Jesus vai ter, de um soldado pagão ao pé da cruz, reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Então, nós olhamos agora, Pedro resolve, Jesus proíbe ele severamente de fazer isso. E Jesus aproveita a situação e a profissão de fé de Pedro para fazer o anúncio da paixão.
Então Jesus viu diante disso, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a respeito. Em seguida começou a ensiná-lo dizendo, o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então acaba sendo uma situação muito constrangedora. Pedro faz uma profissão de fé, dizendo que tu és o Messias. Jesus logo em seguida faz o primeiro anúncio da paixão. Então, peraí, o senhor está falando de sofrimento, morte, ressurreição, a gente não tem a mínima ideia do que é isso. A gente não tem a mínima ideia do que é esse negócio de ressurreição. Por isso, vai se demorar muito tempo para que depois, no encontro com o ressuscitado, em que os discípulos reconhecem naquele homem diante deles o mesmo que estava na cruz, mas está vivo, está bem, 3 dias depois, aquele morto da sexta-feira, agora a gente encontra ele domingo vivo, no nosso meio, desejando a paz, e convivendo com a gente e fazendo memória. Era isso que eu queria que vocês entendessem. A ressurreição é isso. É isso que eu queria que vocês compreendessem e acreditassem. De que a morte não tem a última palavra, que há algo além disso. E é preciso ter algo além disso. Então Jesus faz. Pedro chama Jesus e o repreende. O mesmo que falou que Jesus é o Messias não suporta o anúncio da paixão. O mesmo que proclamou e resolveu a situação, tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és Deus, não suporta o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Não entende nada, repreende. E por isso Jesus, olhando para todos, manda Pedro se afastar e o chama de Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você só pensa as coisas dos homens. E é difícil mesmo. Como é que você fala que Jesus é o Salvador? Passa um pouco, ele diz que fala de sua paixão, morte e ressurreição. Eu não tenho a mínima ideia do que é ressurreição, porque não havia essa experiência. Não havia essa experiência na vida. Então, agora Pedro é convidado a se afastar, porque não é capaz. Só pensa em Deus na lógica do poder, da grandeza, da realeza. Não é capaz de pensar na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então peçamos a Deus que abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração, nos fortaleça na fé e que a gente possa caminhar na oração dizendo, procurando dar uma resposta, quem é Jesus? Acho que é muito bonito a gente sempre fazer a pergunta, quem é Deus para mim e quem sou eu para Ele? E nesse encontro de respostas que a gente vai encontrando a harmonia da bênção de Deus e da graça. Um abraço, até mais.